Olha aí, bem que eu falei, hein? Estou voltando aqui para fazer aquela retrospectiva sobre o conteúdo abordado nessa aula número 45, que foi o estudo dos gases na parte 1. Vamos lá então na telinha? Olha só aqui, revisando o conteúdo. Grandezas do estado gasoso, quer dizer, da matéria quando se encontra na fase gasosa. As grandezas do estado gasoso referem-se às propriedades que descrevem o estado e o comportamento de um gás. Essas propriedades são essenciais para entender como os gases interagem, como eles se movem e como se comportam em diferentes condições. Foi isso que nós vimos, né, quando abordamos inicialmente sobre as grandezas do estado gasoso. Assim sendo, a primeira dela foi temperatura. E aí sabemos que a temperatura, o que ela faz? Ela mede a agitação de suas moléculas, ou seja, o grau de agitação que as moléculas estão se movimentando. Quanto mais for a temperatura, maior é a velocidade que essas moléculas da fase gasosa se encontram naquele ambiente. Logo, o aparelho indicado para medir a temperatura é o termômetro de mercúrio, porque mercúrio é o único metal líquido que nós chamamos o termômetro de bulbo, né? Quando você aponta do termômetro, então, dependendo da temperatura, o líquido que está no termômetro, ele se desloca, ele se dilata, então, significa dizer que o instrumento indicado, falar em aparelho é falar de instrumento, e um instrumento indicado para medir a temperatura é o termômetro. Na sequência, vamos falar de pressão. E o que é a pressão? Pressão é a força exercida por unidade de área. No caso de um gás, ela surge das colisões das moléculas do gás com a parede do recipiente no qual ela se encontra. Ainda no caso dos gases, pressão é o resultado, ok? Matematicamente, da força exercida em conjunto por suas partículas sobre a área que o recipiente contém. Então, relacionando, sempre que falar com pressão, força sobre a área, né? Força sobre área. Então, falar da pressão arterial. Então, você quer falar, vamos medir a pressão arterial do corpo. Então, você já sabe, força, olha lá, que o sangue está fazendo na área disponibilizada pelas artérias. Então, o sangue está circulando, a força que ela faz sobre a área das artérias é o que nós chamamos de pressão arterial. Então, é um exemplo muito clássico do nosso dia a dia, não é verdade? Ainda assim, vamos falar de volume. A terceira grandeza é o espaço, tá bom? Ou a extensão ocupada pelo gás. Pode variar dependendo do recipiente e das condições que ele se encontra. A unidade padrão de volume é o metro cúbico, mas em química são utilizados o litro, utilizado mililitros. E quando você quer converter uma unidade na outra, pode lembrar que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico ou 1 litro corresponde a 1000 mililitros. E 1000 mililitros corresponde a 1 centímetro cúbico. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, vocês viram aqui sobre volume e as unidades de volume. Quanto às propriedades do gás, elas são observadas quando se altera o volume, quando se altera a densidade, quando se altera a pressão e a viscosidade das substâncias que se encontram na fase gasosa. Com esse comentário, com essa retrospectiva, meu caro aluno, agora, eu acho que você já tem condição de fazer a sua atividade de sala
e obter um bom resultado. Valeu? Mas mesmo assim, se você tiver dúvida na execução da sua atividade, pode ficar ligado aí que eu voltarei para fazer o comentário de cada questão e, consequentemente, tirar sua dúvida para garantir o seu aprendizado. Valeu, boa atividade aí, que eu voltarei daqui a pouco. E agora, conforme eu falei, estou de volta aqui para tirar sua dúvida sobre as questões que você acabou de realizar na sua atividade de sala. Valeu? Vamos lá então, olha só. Primeira questão diz o seguinte: observando o comportamento de um sistema gasoso, podemos afirmar que, afirmativa 1, a pressão de um gás é o resultado das colisões das moléculas com a parede do recipiente? Veja bem. 2, a energia cinética média das moléculas de um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta? Beleza, hein? Então tem coerência, né? A primeira com a segunda e tal. Terceira, volume, pressão e temperatura são chamados variáveis de estado? Quarta, afirmativa. As moléculas se movimentam sem colidirem com as paredes do recipiente que contém? Não, então eu acho que essa quarta afirmativa, ela não está bem coerente. E aí, você aí da sala de aula, meu aluno, você que fez conscientemente essa tarefa, resolvendo essa questão de número 1, qual delas realmente podemos contar como correto? Vamos lá nas alternativas, verificar pelas alternativas quais foram as afirmativas que você considerou corretas. E aí, estão corretas as afirmativas somente a 1? Somente a 2? A 1 e a 2? Letra D, a 2, a 3 e a 4? Ou letra E, a 1, a 2 e a 3? Qual foi a resposta que você escolheu mesmo? Vamos ver então? Olha só, se você assinalou que as afirmativas corretas seriam a 1, a 2 e a 3, ótimo, parabéns, você conseguiu acertar 100%. Agora, a 4 não tinha coerência realmente, né? Conforme eu comentei para você. Então, numa questão como essa aqui, 100% de acerto para a alternativa E. E aqui, olha só o comentário. Somente a afirmativa 4 não é a correta, está incorreta. Por quê? Porque as moléculas colidem com as paredes do recipiente que contém. E quanto maior for a temperatura, maior é a intensidade dessas colisões. Fechou então? Então, ótimo. Então, com relação a essas afirmativas aí, você não tem mais dúvida. Cuidado, hein? Essas atividades de salas que você realiza é para treinar você, para você ficar, né, habilitado a resolver questões e quando for na prova, você vai se dar bem. Nós ainda temos Aprender Fazendo, né, que a gente trabalha durante cada aula, que é para o aluno ir se preparando de como realizar uma avaliação, um concurso, um Enem, enfim, tá joia? Na segunda questão, diz o seguinte: o estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, a qual explica em um nível microscópico o comportamento dos gases. A respeito dessa teoria, julgue os itens que se seguem. Olha lá, são 4 afirmativas. Item 1. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Item 2. A temperatura de um gás é uma medida da energia cinética de suas moléculas. Letra 3, ou afirmativa 3. Os gases ideais não existem, pois são apenas modelos teóricos em que o volume das moléculas
e suas interações são consideradas desprezíveis. Item 4, a pressão de um gás dentro de um recipiente está associada às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. E aí, interpretando, por isso que eu falo, quando vocês pegaram uma questão, principalmente do Enem, questões assim, que tenha muita descrição, que tenha muita informação no enunciado, então vale a pena você refletir para depois partir para escolher a alternativa correta. Então vale a pena interpretar cada item, item 1, item 2, item 3 e item 4, para em seguida você assinalar a alternativa correta sobre aqueles itens que você leu e que você interpretou, tá bom? Eu estou instruindo você a não marcar a alternativa que você acha correta de imediato. Depois que você marcou no gabarito, acabou, você não tem mais chance, tá certo? Então, a alternativa que apresenta a afirmativa correta são, será que foi apenas a 1? O item 1? Letra B, será que estavam corretos o que está escrito no item 2, no item 3 e no item 4? Letra C, somente o que está escrito no 1 e 2, na afirmativa 1 e 2? Letra D, na 2 e 4? Ou letra E, 2 e 3? Agora é a vez, hein? Não marque na primeira vista. Leia o enunciado, releia o enunciado, interprete cada item com o que você aprendeu na explicação da aula, para que você vá lá na alternativa e assinale aquela que você considerou correta. Mas tudo bem, com relação a essa questão de número 2, qual a alternativa que você achou que todos os itens estavam correspondendo à verdade? Se você assinalou que foi a letra B, parabéns, porque foram os itens 2, 3 e 4 que representam, ok? Conforme estava no enunciado. Vamos para o comentário? Porque, vamos lá, olha só. A alternativa B, por quê? A 1 está errado. Porque, de acordo com a teoria cinética dos gases, o movimento das moléculas gasosas é completamente desordenado. Não é ordenado, né? 2, está correto. Sendo a temperatura uma medida do grau de agitação molecular, ela mede também a energia cinética dessas moléculas, pois se relaciona com o seu movimento. 3, é correto? Sim, porque gases ideais são apenas modelos teóricos. Correto. A 4 é por quê? Porque pressão significa a força dividida pela área. E no caso da pressão interna de um gás, ela corresponde à força de impacto das moléculas com a superfície interna do recipiente, dividida pela área dessa superfície. Valeu? Então, essa questão ela foi muito bem trabalhada, ela merece reflexão, e não é somente para você dizer que acertou a atividade, para você entender, porque futuramente você vai precisar desses conhecimentos numa prova, numa avaliação qualquer. Tudo jóia? Agora eu convido você para ficar de olho nos comentários da questão de número 3, que se liga no Enem. E, ao se ligar no Enem, vamos para o enunciado. Para realizar um experimento com a garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura.
Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, o que é que observamos? Letra A. Impede a saída. Então, olha lá, lendo direitinho. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, impede a saída da água por ser maior que a pressão interna, ou não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Então, referindo-se a tampada e destampada. Letra B. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Isso se tampada. É aberto. Altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra C. Tampada e destampada. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna ou altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra D. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna e destampada. Regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Agora a letra E. Impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna ou muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Aí, qual a resposta que você atribui ou atribuiu aí na sala de aula como correta, tá bom? Então, assim sendo, vamos lá? Letra A, em relação ao enunciado que nós vimos. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Ah, sim. A letra A impede a saída da água por ser maior que a pressão interna. Olha aí. Então, externamente, ela vai no furo e não deixa que a água saia. Ou não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água, né? Se você realmente, né, assinalou a letra A, parabéns. Agora, veja só o comentário, porque a letra A, apesar de eu já ter feito vários, né, discussões a respeito, esclarecimentos de cada item, né, para a escolha da letra A, então vamos lá agora no comentário, olha lá. A garrafa tampada, a força proveniente da pressão atmosférica independe, ou seja, impede que a água saia, pois atua de fora para dentro. O que você tem internamente? Você tem a pressão da coluna líquida, né, da água, mas externamente o ar atmosférico está atuando sobre a garrafa. Então, olha aí, a garrafa tampada, a força proveniente da pressão atmosférica impede que a água saia, pois atua de fora para dentro. Tá bom. E a garrafa destampada? A força que vem da pressão atmosférica pode atuar tanto nos orifícios quanto na abertura da tampa. Com o furo da tampa é maior, como o furo da tampa é maior do que os orifícios, a água é ejetada pelos orifícios devido à coluna de água líquida. Isso atuando o quê? Justificando que pressão, força sobre área. E, já que vocês entenderam, em cada questão eu fiz o comentário de cada resposta correta, só quero lembrar a você uma coisa. Olha só, meu caro aluno, fique ligado, porque nessa aula 45, você viu Estudo dos Gases, parte 1. Tudo que foi falado a respeito das grandezas, né, que acontece com relação à massa de ar na fase gasosa, da matéria na fase gasosa, envolvendo temperatura, pressão e volume,
vai ser também muito importante para você entender os conteúdos que serão abordados nas próximas aulas, tá bom? Então, sempre que for necessário, ao assistir à próxima aula, dá uma refletida, faz uma refletida sobre a aula anterior, que aí você será um aluno bem-sucedido. Valeu? E aí, um grande abraço. Muito obrigado aí à participação dos professores presenciais, tá bom? Que estão estimulando os alunos para que se concentrem nas aulas de Química, porque nós estamos dando o melhor para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.